Mas nós vamos ter que falar, Luca, eu quero que você fique conosco, nós temos que falar do furacão, porque é algo que tem um monte de brasileiro que está lá em Miami, está em Orlando, o pessoal está ligando, não para de perguntar aqui, há uma preocupação muito grande. Então vamos voltar a falar desse furacão, furacão Milton, que deve atingir a Flórida nesta quinta-feira pela manhã. Luca, o presidente Joe Biden afirmou que este furacão, o furacão Milton, deve ser, Luca, a pior tempestade dos últimos 100 anos. Luca Bassani, nós estamos todos muito tensos aqui, muitos brasileiros aí ligando, entrando em contato aqui no Brasil, parentes de brasileiros, tem gente que está estudando na Flórida, tem filhos estudando na Flórida, pessoas que foram passar as férias e se encontravam lá e foram surpreendidos com isso. O que você conta pra gente? Como é que estão as últimas aqui, as providências que estão sendo tomadas? Nós entrevistamos um morador, ele disse, eu perguntei para ele das casas de madeira que tinha em 98, quando foram devastadas por um furacão, fevereiro de 98, o condado de Osceola foi completamente destruído. O que você conta pra gente sobre isso? Luca Bassani, todo mundo muito preocupado com o furacão Milton. Pois é, Capês, os furacões, né, tufões, assim chamados na meteorologia, eles não são novidade para os habitantes do sul dos Estados Unidos, os habitantes do Caribe, Ilha de Espanhola, Haiti, República Dominicana, Jamaica, entre tantas outras que foram atingidas ao longo da história. Mas nessa magnitude, como prevêem os cientistas, não acontece há pelo menos 100 anos, como coloca o presidente Joe Biden. Inclusive, em algumas localidades perto do Golfo do México, os ventos ultrapassaram 145 milhas por hora, ou seja, mais de 200 quilômetros por hora. Difícil até para os navios aguentarem seu percurso de maneira estável, né, sem naufragarem. Imagina para uma embarcação, para uma casa tão frágil como essa, imagina para toda essa infraestrutura de muitas cidades americanas que são modernas e não foram feitas para esse tipo de eventos extremos climáticos. Então, é importante sim seguir todas as diretrizes colocadas pelos governos estaduais e pelo governo federal. A gente vê muitas pessoas deixando a Flórida, deixando esses outros estados que ficam perto do Golfo do México, aí pegando Alabama, também olhando para a costa leste. Há a possibilidade deste furacão subir para os estados, as Carolinas do Sul, do Norte, passar pelo estado da Virgínia, Geórgia, entre tantos outros que ficam aí, até quase chegar em Nova York, no Canadá. É algo muito, muito preocupante que vai deslocar milhões de pessoas por conta do impacto previsto. Esperamos que isso não se torne um novo Katrina, a grande destruição que causou no começo deste século, né, lá para 2004, em Louisiana, em New Orleans, negócios destruídos e as cidades completamente deixadas em ruínas por esses furacões que agora podem novamente causar esse grande impacto. Vamos ficar acompanhando aqui, atualizando nossa audiência, que também é muito grande nos Estados Unidos e está preocupada com seus familiares. Outros brasileiros que também têm familiares nos Estados Unidos ficam apreensivos, então a gente vai atualizando também. Mas, de maneira geral, se as pessoas seguem as diretrizes do governo, o número de casualidades, o número de fatalidades, ele é muito pequeno. Então é importante não subestimar os ventos, não subestimar esses eventos climáticos tão fortes e seguir o que as autoridades falam, buscar abrigo, mudar de cidade. Depois as coisas materiais a gente consegue recuperar. A vida é o principal para se preservar nesse momento. Ô Luca, o professor Jean Menezes Aguiar lembrava há pouco, numa entrevista com o morador Eric Ferraciu, que o governador da Flórida, Ron DeSantis, fez um alerta dramático, para alguns apelativo, mas para outros necessário. Quem não se abrigar vai morrer. Quem estiver em casas que não tem condições de resistir, morrerá fatalmente. Como é que está essa situação? O segundo morador, ele inclusive é corretor de imóveis na Flórida, então ele tem uma boa informação. Há pouquíssimas casas de madeira nessa região, que seria uma insanidade, né? Umas casas montadas só de madeira no país mais rico e desenvolvido do mundo. Como você está vendo isso? E há algum risco? Você ouviu as pessoas que ficam, normalmente os brasileiros, ficam em Orlando mesmo, Orlando City, ali na Disney, nessa parte. Há algum risco maior para os brasileiros que se encontram nessa região, que têm filhos nesse momento ali, estudando ou se divertindo, indo aos parques, que devem estar fechados? Chega a Orlando também. Quando eu estive em 98, não passou por Orlando, mas passou nos arredores, destruindo tudo. O que você tem de informação? É dramática mesmo a situação? É dramática, tanto é que os parques da Disney, que costumam funcionar 365 dias por ano, não importa se é feriado ou não,
eles já anunciaram que vão fechar as portas em Orlando durante os próximos dias, enquanto esse alerta de furacão estiver ainda por toda a região sul dos Estados Unidos, para evitar qualquer problema. É importante a gente dizer que na cultura americana tem esta grande preocupação com a preservação da vida, grande mobilização da sociedade quando há um atentado, quando há também algum evento extremo, como são os furacões, os terremotos. Então faz parte da cultura americana de querer se proteger ao máximo e até às vezes passar alguns avisos que para muitos são alarmistas e no final acabam não se concretizando, mas serve para proteger a vida das pessoas, além das questões relacionadas com a liability, que nós chamamos em inglês, né, que é a responsabilização. Caso as empresas, caso o governo não faça esses avisos, se acontece qualquer problema e as pessoas queiram depois processar o Estado, processar essas empresas, elas podem ganhar causas milionárias. Então ninguém quer ser responsável por alguma pessoa ficar gravemente ferida ou perder a sua vida. Então dão todos os avisos necessários, por mais que às vezes sejam exagerados, para que todos busquem refúgio, busquem abrigo neste momento, que de fato tende a ser muito preocupante, dado aquilo que os cientistas mostram, não é apenas os políticos falando, os empresários, mas também os cientistas, as pessoas que estudaram meteorologia e há muito tempo estudam os furacões que acontecem nessa região, têm falado que este não será uma brincadeira, não será um daqueles que apenas parece um alarme falso, que passa perto e não causa tanta destruição. Esse tende a ficar na história como um dos mais intensos e, portanto, é importante sim prestar atenção e obedecer tudo aquilo que a Defesa Civil Americana, que os governantes têm dito, para evitar qualquer tipo de dano à vida, que é aquele mais importante de se preservar nesse momento. Nós temos aí o tempo limitado, mas a Maria de Carli quer fazer uma última pergunta a você com relação a isso, porque está chegando aqui, estão chegando muitas perguntas, muitos pedidos, as pessoas estão muito preocupadas com esse furacão que provavelmente vai chegar na Flórida na quinta-feira pela manhã. Temos um fuso horário de 1 hora, estão 1 hora antes de nós. Vamos, Maria de Carli, a sua pergunta a Luca Bassani. Oi, Luca, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Que triste essa situação toda, num momento muito delicado também, no contexto dos Estados Unidos. A gente sabe que a gente tem eleições presidenciais neste ano, né, já em novembro. E nesse sentido, eu queria perguntar a você, dependendo de como vai ser a resposta do governo Biden diante de repente, ajuda com linha de crédito para os comerciantes que vão perder muito dinheiro com essa situação do furacão, pode ser que haja uma pressão ainda mais inflacionária nos Estados Unidos, aumentando os preços? Essa é uma pergunta. Você acha que isso seria viável? E você acha que isso terá um impacto nas eleições deste ano negativo para a Kamala, que é completamente associada à imagem do Biden? Oi, Maria, também um prazer reencontrá-la aqui. É uma questão muito importante, porque a gente sempre fala sobre os problemas relacionados à perda de pessoas perdendo suas casas, pessoas perdendo suas vidas, que é o principal neste momento. Mas os resultados econômicos de um evento extremo como esse, a gente vê tantos exemplos tristes no Caribe, de ilhas que foram completamente destruídas e demoraram décadas para voltar ao patamar original. É um drama parecido em estados americanos que não são tão ricos proporcionalmente. Eu acredito que essas linhas de crédito elas já foram concedidas em outras ocasiões e o governo tende a fazer isso para tentar aliviar as famílias mais afetadas, principalmente aquelas de baixa renda ou que vivem em moradias mais precárias, que vão acabar sendo completamente destruídas nesse momento, se os ventos forem de fato como estão prevendo os meteorologistas. Mas a gente tem que pensar onde isso acontece, majoritariamente em estados republicanos, Geórgia, Flórida, a Carolina do Sul e a Carolina do Norte. Por mais que Geórgia e Carolina do Norte sejam considerados swing states, são swing states que muitas vezes tendem muito mais ao lado republicano do que democrata. Então, acredito que por mais que o governo Biden, o governo democrata, responda de uma maneira positiva, é difícil que isso mude completamente o perfil do eleitor e aquela mentalidade que eles têm de seguir com a política que mantiveram durante tantos e tantos anos. Mas, com certeza, as demonstrações de solidariedade ao povo que vai ser mais atingido serão fundamentais, tanto da vice-presidente Kamala Harris quanto do ex-presidente Donald Trump, considerando que ele também tem a sua residência fiscal, sua residência oficial, assim,
em Mar-a-Lago, na Flórida, é considerado também um ícone da política da Flórida durante os últimos anos e que, com certeza, é muito próximo desse estado que já foi um swing state no passado, mas hoje é aquilo que os americanos chamam de solid red, né? O vermelho sólido, por conta de muitos republicanos de outros estados que imigraram à Flórida, principalmente depois da pandemia. Luca Bassani, que está provavelmente em Munique, né? Onde são 19 horas e 57 minutos. O professor Jean Menezes de Aguiar, ele tem um voo para Atlanta. Está preocupado se vai fechar o aeroporto de Atlanta ou não. Ele quer ter uma pergunta para você. Luca, uma honra estar aqui conversando com você. Eu tenho a seguinte dúvida que eu acho que muita gente tem, e é uma coisa muito simples. O furacão afeta mais a orla? Não sei se você sabe isso. Afeta mais a orla ou a parte de dentro das cidades? Há uma possibilidade de identificação de onde é que o furacão afetaria mais? Olha, professor, eu também não sou especialista em meteorologia, mas o que eu entendo um pouco dos fenômenos climáticos e observando em outras regiões do mundo, a gente vê que ele vem com altíssimas velocidades quando está em águas abertas, quando está ainda só apenas em cima dos oceanos, em cima, no caso, aí do Oceano Atlântico. Quando ele se aproxima da costa e vai adentrando o continente, ele vai perdendo velocidade, principalmente com as barreiras naturais. Tem alguns estados, algumas regiões americanas que têm um relevo maior, tem maiores montanhas, tem o próprio relevo das cidades. Isso significa que ele vai perder velocidade, mas a gente não sabe se vai perder proporcionalmente a ponto de não causar um grande impacto. Então, se a gente fala de 250 km por hora no mar, em águas abertas, e depois cai para 170 km por hora quando adentra o continente, é uma diminuição considerável de velocidade, mas ao mesmo tempo ainda é muito destrutivo e tem um impacto muito grande. Por isso que esses cálculos muitas vezes não são tão precisos, que a Defesa Civil pede para que todos busquem abrigo, independentemente se vai acontecer ou não aquilo que foi calculado. É muito interessante, é triste, obviamente, mas é interessante ver no aspecto científico, no que diz respeito à prevenção de terremotos e de furacões, como muitas vezes aquilo que é calculado acaba não se provando verdade, ou até mesmo alguns cálculos feitos para menos se tornam maiores. Então, o excesso de zelo ele é fundamental neste momento, por mais que depois pareça tudo à toa. Com certeza, se fosse o contrário, muitas pessoas iam pensar por que não nos prevenimos antes. E isso acaba sendo até um bom exemplo para o Brasil, que não tem furacões, mas tem sempre as enchentes, tem sempre os deslizamentos de terra. A gente viu a situação gravíssima e tristíssima no Rio Grande do Sul esse ano, que muitos estudantes, né, de meteorologia sabem que aquilo pode acontecer e acontece todos os anos, também em São Paulo, no Rio de Janeiro, e mesmo assim a prevenção ela é mal feita, portanto temos sempre um grande número de pessoas mortas e uma perda financeira muito grande que poderia ter sido evitada.